todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre, que estamos estudando o profeta menores do Antigo Testamento. A lição é número 7, Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor, que será ministrada dia 13 de 8 de 2023. A revista deste trimestre foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Aí no tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Miqueias. O autor diz que a opressão do povo assírio foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Seu ministério foi durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Miqueias 1:1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, o qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Item 1.1. Conhecendo um pouco mais do profeta. O autor diz que sabes pouco a respeito da vida pessoal do profeta. Seu nome era Miqueias. Novamente, Miqueias 1:1. A palavra do Senhor veio a Miqueias. Bom, o local onde morava morastita, Moreset-Gat. Aqui novamente, ele fala de onde morava o morastita. A palavra de Deus veio a Miqueias morastita. Aí também Miqueias 1:14. Por isso dará presente a Moreset-Gat, as casas de Aquisep se tornarão em engano para os reis de Israel. A época que ele profetizou novamente aqui, foi nos dias de Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. O nome de Miqueias significa quem é como Jeová, nome comum na época e pode ter variações como Mica e Micaías. O profeta Miqueias e Isaías foram contemporâneos e possivelmente com os estudiosos explica a semelhança entre o texto. Isaías 2, de 2 a 4. E acontecerá que nos últimos dias que se firmará o monte a casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima do outeiro, e concorrerão ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Andemos nas suas veredas, porque Sião será a lei e Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e esses converterão a sua espada em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra, e nem aprenderão mais a guerrear. Aí ele cita aqui Miqueias 4, 1 a 3. Nos últimos dias acontecerá que o Senhor, no monte da casa do Senhor, será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e eles afluirão os povos. E dirão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão a sua espada em paz, e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra, e nem aprenderão mais a guerra. No tópico comentarista, aí, o autor cita R.N. Chaplin, que diz que o nome Miqueias no hebraico significa quem é como Jeová. Aparece na Septuaginta como Micaías. Na Vulgata Latina diz Micaías. É o sexto livro dos profetas menores do Antigo Testamento. No cânon hebraico aparece entre o livro dos 12 profetas. Na Septuaginta aparece em terceiro lugar entre esses profetas. Só deixa eu corrigir aqui.
Ok. No item 1.2, a mensagem do profeta. O autor comenta que nas palavras proféticas de Miqueias, que dirigiam as cidades de Samaria, capital do reino do norte, e Jerusalém, capital do reino do sul. Suas palavras foram denúncias contra habitantes e contra seus governantes. Era uma época de corrupção e violência no reino de Judá. Miqueias 7, de 2 a 4. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, e cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim a demanda do príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, os mais retos é o pior do que se sebe de espinho. Veio os dias teus vigia, e veio os dias tua punição, agora será a sua confusão. A mensagem do profeta Miqueias era uma dura advertência ao povo, pois havia rejeitado a Deus em suas leis. O juízo de Deus era iminente sobre os infiéis, mas Miqueias trazia consolo e esperança para uma minoria que permaneceu fiel a Deus, e para esse havia uma promessa de restauração. Aí o comentarista cita aqui o bispo Ídio José do Carmo, revista Betel, segundo trimestre de 2008, página 34 e 35. Miqueias, Amós, Isaías e Oséias são chamados profetas éticos, por causa da ênfase que deram à exigência de conduta reta por parte dos adoradores de Jeová. Três características principais dos profetas do 8º e 7º século a.C. A deterioração do comportamento religioso dos hebreus, a especulação sobre o caráter de Deus, a evolução do conceito de justiça divina. E aqui, para terminar o tópico 1, o item 1.3, os falsos profetas. O autor diz que, em meio a tanta apostasia, corrupção e violência, o esperado era que surgissem também falsos profetas. Contra eles, Miqueias também profetizou. Miqueias 3:11. Os seus chefes dão a sentença ao suborno, e aos seus sacerdotes ensinam-os por interesse, e seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor por meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. A liderança em geral aceitava suborno. Miqueias 3:11. E os seus chefes dão a sentença por suborno. Tanto o povo quanto os seus líderes civis e religiosos caminham longe das leis da justiça e de Deus. O profeta anunciou a salvação. Aí ele cita aqui capítulo 4 e 5, daí que os irmãos possam ler mais tarde. Falou da destruição, mas também anunciou a salvação. Eu digo para ler mais tarde porque são uma leitura muito longa, então é melhor para que não tome tempo aqui no nosso tutorial, que depois o irmão possa consultar aí separadamente. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o evangelista Valdirão Ferreira Brandão, revista Betel, segundo trimestre, 1994, página 30. O comentarista diz sobre a infidelidade dos líderes para com Deus nos tempos de Miqueias. Jó 29, 14, 7. Vestia-se de justiça, e ele me servia de vestimenta. Como manto e diadema era a minha justiça. E eu fazia dos olhos para o cego e pés para o coxo. Dos necessitados era o pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixos do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. Aqui, há casos em que o pecado obscurece a visão de algumas pessoas a ponto de inverter a padrão da vida espiritual. 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente da Galácia, Tito para Dalmácia. 2 Timóteo 2, de 4 a 5. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, e não
militar legitimamente. O líder que se distanciam do propósito divino. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e as práticas das primeiras obras, quando não brevemente a te virei, e atirarei o seu lugar e o teu castigo, e não, se não te arrependesse. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 1. Né? Muito obrigado por assistir. Só um minutinho, deixa eu acertar aqui. Aguardo todos no tópico número 2, a ganância e a insensibilidade. Até lá, se Deus assim permitir.